heterossexuais e bissexuais, que a cada 14 homens, um tinha tentado suicídio, e quando mudou essa amostra para homens heterossexuais, cis, mudava de 1 para 33. E fazendo um recorte que é necessário que mesmo dentro da população LGBTQ, se a gente pega a população trans, essa taxa aumenta ainda mais expressivamente. Então, há algo aí, né? Há algo aí em toda a questão do suicídio. E a gente tem duas convidadas hoje, a psicanalista Daniele Safates. Ela é membro de escola dos Fóruns do Campo Lacaniano e membro de escola do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Bem-vinda, Dani. E a Magô, que é a nossa convidada, ela é mestra em filosofia e é a segunda vez que ela participa, estamos muito empolgados com isso. E antes de passar a palavra, a gente tem duas falas iniciais, né? A fala da Dani e a fala da Magô, a gente abre o debate. Eu queria ler só um trecho de um livro de uma psicanalista, que é a Soraya Carvalho, que fala o seguinte: o homem suporta a vida pela possibilidade que dispõe de matar-se. A morte é o que torna a vida possível. A vida é real e a morte simbólica. E se o real é o impossível, viver é o exercício da impossibilidade. E o suicídio é uma escolha capaz de dar um significado à vida quando ela chega ao limite da impossibilidade. Oi, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Agradeço muito o convite, o Fran, o Leandro e a Joana. Quando o Francisco me convidou, eu falei para ele, pera um pouquinho, deixa eu pensar, porque é muita responsabilidade falar desse tema, né? E numa pesquisa que eu fiz, e o Francisco também fez um pouco dessa pesquisa, a gente tem dito sobre o suicídio no geral, sobre o suicídio, mas não o suicídio entre LGBTQ, né? Há muito pouco material específico, né, em relação a essa comunidade. Então, o que eu quero fazer aqui é um exercício com vocês. Eu vou lançar uma hipótese e, como isso é uma rodada de conversa, para que a gente possa conversar mesmo depois, tá? Eu fiz um texto, mas eu não queria ler esse texto, porque acho que a gente tem um espaço aqui bastante intimista para a gente conversar, e qualquer coisa que surja de questão para vocês, porque vou falar como eu puder, por favor, vocês me digam, me perguntem, enfim. A minha ideia era a seguinte, que do ponto de vista das ciências sociais, da filosofia, do que a gente tem em mídia e tudo, é muito claro que pessoas LGBTQIA sofrem com homofobia, com preconceitos, com violência, com intolerância, né? E a minha ideia é tentar fazer um recorte analítico disso, né? Um recorte psicanalítico do como que a gente pode dar palavras para essa estatística, que é o que a gente tem em termos de pesquisa, de um número muito maior de suicídios entre pessoas LGBTQ e especialmente trans, que ainda a gente tem uma taxa ainda maior, e isso no mundo, né? Não é só aqui, é no mundo. Como o Frei falou, eu sou de uma escola lacaniana, então talvez às vezes alguns, se o lacanês ficar um pouco pesado, por favor, vocês me interrompam. Então, o que eu queria começar dizendo, uma coisa que o Fran me chamou a atenção, né, também, é o que significa a gente ter um aumento da taxa de suicídio numa comunidade entre pessoas que tenham uma escolha de objeto sexual que não é heterossexual. O que eu estou querendo dizer com escolha de objeto? Escolha de objeto, a gente não está falando de uma escolha consciente, de uma
de uma coisa que é do controle, de uma coisa que é, eu escolho, como eu escolho algo na feira, eu posso escolher isso ou aquilo. Não é dessa ordem. O que a gente está falando é de uma escolha inconsciente, né? De uma escolha que está completamente, que ela existe, a gente diz que está para além do sujeito. Como qualquer objeto de amor, como qualquer outro objeto, as escolhas se dão de maneira inconsciente, né? Então, o que esta escolha pode implicar num maior risco de suicídio? Eu gosto mais da palavra, além de comunidade ou de conjunto de pessoas LGBTQIA. Por que conjunto? Porque Lacan vai falar o seguinte, que pela matemática o conjunto necessariamente ele se dá entre elementos diferentes. Por mais que a gente fale, por exemplo, tem um conjunto de animais alados, o que marca esse conjunto são as asas, certo? Mas as asas podem unir os elementos desse conjunto, mas eles se diferenciam todos entre si. A hora que você tira a asa, você pode ter tanto um cavalo alado quanto um pássaro, né? Então é importante, para a psicanálise, é muito importante que haja essa diferença. E por que eu estou dizendo isso? Porque também é muito difícil a gente falar, enquanto psicanalista, de uma análise de um grupo, como se todos pudessem ser colocados na mesma bacia. Então todos os casos de suicídio são por X. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma hipótese para um dado estatístico, para um fenômeno social, vamos dizer. Mas que a gente não perca a singularidade de cada caso que possa se apresentar. Eu pensei em falar de 2 lugares, né? O primeiro lugar é a partir de um sociólogo que chama Durkheim, um sociólogo francês, que ele traz 3 tipos de suicídio. Alguns comentadores falam de 4, outros falam de 3, mas eu vou trazer 3 aqui para vocês. O primeiro, ele denomina egoísta. O egoísta, o suicídio egoísta, ocorre quando o sujeito é cercado por um tecido social de pouca integração. E por isso ele precisa criar os próprios meios, suas regras, diante do enfraquecimento do grupo social, seja familiar, religioso ou político. O sujeito, não podendo integrar o grupo, ele é deixado a si mesmo ele é deixado a si mesmo para como se ele precisasse achar os próprios paradigmas de vida, né? Então, por exemplo, uma família pouco continente, uma família... Tudo isso, de novo, gente, é caricatural, né? Pra gente tentar apanhar o que eu tô querendo dizer. Uma família menos... que tem não tão continente, que aquele sujeito precisa sair por aí, se fazer sozinho, não ter laços. Isso poderia levá-lo ao suicídio. O segundo é o altruísta. O que ele entende por altruísta? São as pessoas que se sacrificam por um grupo. Então estão tão colados, ao contrário. Você tem tanta consistência do grupo que você se sacrifica pelo grupo. Um kamikaze, os ritos religiosos, pessoas que se sacrificam por religião. Aí está o altruísta. O terceiro, ele vai chamar de anônimo. E aí que eu acho que a gente precisa conversar sobre o que seria o anônimo. Então, como que ele define o anônimo? Ele pode ser resultante de uma fraca regulação exercida pela sociedade. Se percebe uma ausência de normas que pode resultar no enfraquecimento do laço. O Christian Dunker, ele fala que seria o sujeito fica numa espécie de não lugar, um deserto em que a regulamentação do tecido social falta. O que o Durkheim fala? Que esse terceiro tipo de suicídio, cuja existência acabamos de constatar, tem como causa o fato de sua atividade se desregrar e eles sofrerem com isso. Por sua origem, daremos a essa última espécie o nome de suicídio anômico. Então é como se algo daquele tecido social, o sujeito não conseguisse incorporar essa nova regulamentação, vamos dizer, esse novo jeito de estar na vida, né? Como se não fosse possível trazê-lo para dentro ou mantê-lo dentro.
O Lacan vai dizer que a identificação do sujeito com o significante é o que faz com que ele entre numa cadeia, né? Num outro seminário, ele vai usar a matemática de novo para dizer que um número, ele só tem um nome a partir dos números que vieram antes dele, como se tivesse um esmagamento anterior a esse nome. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento em que você entra num determinado grupo familiar, num determinado conjunto social, é como se houvesse uma marca de entrada nessa cadeia, nesse texto, nessa historinha, que a gente pode dizer, né? Mesmo antes do nascimento, a gente já é falado: ah, meu filho vai ser assim, minha filha vai ser assado, as pessoas que vão participar desse grupo são desta ordem ou daquela ordem, né? É preciso que se seja colocado dentro de uma série, porque a série não só te remete ao passado, como ela te lança para o futuro. Como a partir disso, dessa marca que você tem, dessa cadeia que você entrou, você pode pensar o que você projeta para a tua vida, o que você coloca lá para frente, onde que você quer estar, o que você quer exercer e por aí em diante. Com o passar do tempo, voltando só um pouquinho, o que a gente chama disso, né? A partir do momento que você entra numa cadeia, você começa a pensar o que o outro quer de mim. O que eu vou chamar de outro aqui? Vou chamar de outro a cultura, o discurso, a sociedade, os discursos que estão em voga, as coisas que a gente escuta, os lugares que a gente está, né? Isso é o outro. E a gente se pergunta o que a gente pode fazer para que esse outro nos deseje, para que a gente possa fazer parte da vida desse outro, né? Então a gente é tanto objeto de amor desse outro, quanto deseja o amor desse outro, né? A gente está sempre entre ser objeto de alguém, ou de uma sociedade, ou de um grande outro, que a gente chama, como ser aquele que deseja um objeto, que deseja uma outra pessoa, que deseja estar em algum lugar. Então, por exemplo, né, me ocorreu, é um exemplo meio besta, mas uma vez eu ouvi um ator, aquele Will Smith, falando: o que você acha dos seus filhos serem atores agora? Ele fala assim: ué, normal, isso é um family business. Tipo, é assim que tem que ser, filho de ator, de atriz, então atores são. De repente esses moleques podem entrar num lugar de fazer o filme que o pai nunca fez, cantar coisa que eu acho que ele não faz, ou coisa do gênero, né? Acontece que a gente não é exatamente programado para se manter sempre nesse lugar de responder à demanda dos outros, do outro, né? Algumas vezes o nosso desejo, algumas não, várias, o nosso desejo nos trai. Ele vai para além dessa demanda, né? Os nossos objetos são outros que não aqueles que nos colocaram nessa espécie de rede, de cadeia, dessa rede que tem algumas regulamentações inconscientes, né? Então, o desejo, ele é transgressor por natureza. Por natureza, o desejo é transgressor. A gente sempre quer algo para além da regra que está posta, né? O que eu vou pensando, né? Que para a gente poder responder a essa demanda que nos colocam, a gente faz uma fantasia. A gente veste alguma coisa que nos faça parte deste discurso do outro, que nos faça parte desta cadeia. O que a psicanálise vai dizer? Que o suicídio, em geral, acontece quando essa fantasia manca. Quando a fantasia, quando aquilo que eu
me vestir, o jeito que eu me coloquei no mundo, ele não necessariamente satisfaz aquela demanda. Ele não me coloca como objeto de amor. E não me colocando como objeto de amor, eu não podendo encontrar um espaço de falta, né? Porque o outro, ele quer alguma coisa que ele não teve. E a gente se encaixa nesse lugarzinho, né? A partir do momento que eu vejo que eu não consigo mais me encaixar nesse lugarzinho, eu não consigo mais ser objeto de amor do outro, isso pode desestabilizar, né? A bibliografia lacaniana vai dizer isso, que o suicídio vem dessa instabilidade da fantasia. A hora que eu falo, bom, eu sou impotente frente a esse outro, eu sou impotente, eu não posso ser amado por este outro. Essa fantasia que eu criei pra mim não serve, né? Aí que eu acho que para sujeitos que terão uma escolha de objeto que não a hétero, isso se torna mais iminente. Porque a partir do momento que você está numa certa conjuntura de um discurso heterossexual predominante, né? Muito acirrado, você precisa chegar e dizer, olha, não vai ser como vocês pensaram, a minha família não vai ser objeto das novas propagandas do Banco do Brasil, aí a coisa pode mancar muito forte, porque aí se coloca um não lugar, né? E se a gente for pensar ainda no trans, o trans se apresenta com outro corpo, né? Com outro nome. Como faz para esse outro corpo e esse outro nome entrar na cadeia? Esse outro corpo e esse outro nome poder fazer parte do tecido social que sempre fez? Se a gente está sempre fechado na ideia de que não, de que tem que ser hétero, tem que ser uma família de homem e mulher, né? Que a psicanálise desde sempre, desde Freud, vai falar objeto não tem nada a ver com anatomia, nada a ver, nem pro hétero, não tem nada a ver. A escolha do objeto de amor ou do objeto sexual de todos passam pelas causas inconscientes que são únicas e sempre serão. Você pode pegar dois homens que são hétero, que vão ter escolhas de objetos sexuais completamente diferentes, né? Sem dizer que não é isso que se faz um homem ou uma mulher, né? Mas a minha hipótese é essa, de que se para a psicanálise tem alguma coisa que manca na fantasia, e isso pode levar ao suicídio, porque o sujeito sucumbe. E se a gente pensar na sociologia pelo Durkheim, desse lugar anômico, você não consegue mais achar um nome para estar dentro do tecido que você sempre esteve, isso pode trazer uma impotência tamanha que o sujeito não consegue mais se ver, não consegue mais ser catapultado para o futuro. O suicídio, ele acaba sendo uma solução para a angústia. Não é a angústia que faz, não é a angústia que mata, né? É o suicídio que mata a angústia. Porque você não acha um lugar, né? Nesse sentido. Então, sempre que a gente está falando aqui das escolhas de objeto, várias outras escolhas de objeto te obrigam a se reorganizar, a se colocar num outro tecido social, a fazer com que aquele grupo se regulamente de uma outra forma. Entenda que há outras formas de vida, que não só a normativa predominante, né? Essa seria a minha hipótese
desse aumento de incidência dos suicídios entre os LGBTQIA, né? Porque o que acontece? Agora, há pouco tempo, o Diego Hipólito fez aquela entrevista, acho que muitos de vocês devem ter visto, e ele diz assim, bom, eu não podia dizer que eu era gay, porque se eu dissesse que eu era gay, o que aconteceu? O meu sonho era, meu desejo era uma medalha olímpica, eu não ia mais poder ser atleta, eu ia perder o patrocínio, eu não ia conseguir ser ginasta. A partir do momento que alguém se coloca como LGBTQIA, seja lá cis, trans, ele corre um risco grande de ser reduzido a isso. Então, o Diego Hipólito, por exemplo, ele deixaria de ser ginasta, ele deixaria de ser irmão da Daniela Hipólito, ele deixaria de ser um exemplo de atleta, uma possibilidade de futuro, um orgulho nacional para ser gay. E gay, ou qualquer outra escolha, qualquer outro gozo que não seja um gozo hétero, teoricamente é um gozo transgressor. Então, o gozo dele fazendo ginástica não pode, porque deve ser gay também, né? Não cabe. Aquilo se reduz de forma tamanha que se sucumbe. Porque as pessoas não são só, e acho que isso é importante, né? Eu e o Fred, a gente conversou um pouquinho, que esse é o risco. A hora que você se reduz à sua escolha de objeto sexual e só aquilo te define, é extremamente angustiante. Porque as pessoas só te veem neste lugar. E as pessoas são médico, engenheiro, amigo, amiga, mulher, homem, filho, filha, sobrinho, sobrinha. E isso se perde. E é importante pensar que a fantasia ela é construída em cima de todos os outros esses lugares. E não apenas do objeto escolhido, né? E aí, espaços como esse são muito importantes. E até esse texto que eu vi que o Fran pegou, né? O texto chama A Morte Pode Esperar. Por que a morte pode esperar? Será que tem jeito, frente a essa angústia tamanha, de segurar um suicídio? A gente acredita que sim. E como? Através disso, de falar, de poder dizer de coisas para além desse lugar tão reduzido em que pessoas LGBTQIA podem ser colocadas, né? O escopo é muito maior do que isso, a fantasia precisa ser colocada num escopo muito maior do que isso. Então a psicanálise vem nesse lugar, para desmistificar um pouco essa redução. Enfim, o que eu queria trazer para vocês é um pouco isso, que é uma hipótese, e como é uma rodada de conversa, acho que a gente pode avançar muito para pensar essas questões que eu trouxe hoje para vocês. Acho que a gente pode abrir e tomar a moça foi eu tô descendo aí fazer fala dela. Vocês querem um comentário? Eu queria fazer uma... boa tarde, eu sou o João. Boa tarde. Já vim aqui na rodada outras vezes. Parabéns, né, primeiramente. Eu sempre fico nervoso quando falo, né, porque o espaço é reduzido mesmo. Não, assim, o tema me interessou porque eu, como parte do grupo, eu tenho procurado muita ajuda. Eu faço terapia, eu procuro grupos de ajuda, eu participo de tudo. E mesmo tendo me fortalecido, porque era muito pior, né? Eu acredito que nesses momentos, como o texto fala de exclusão, de você sempre tem a sensação, né? Porque essa coisa de enfrentar o leão todo dia, chega uma hora que cansa. E assim, eu sinceramente não tenho nem mais paciência para conversar. Falo, olha, você quer discutir? Eu não vou discutir. Porque eu já discuti muito e assim, eu tô num momento hoje que é assim,
Se me dão abertura, eu participo, eu converso, eu interajo. Se quer discutir, se quer, eu não concordo, não sei o que, viadagem, o cara fica na sua aí, eu vou ficar na minha e bola pra frente. Né? E quando você passa por esses momentos, às vezes, né, principalmente quando é familiar, quando são pessoas próximas, eu acredito que o pensamento suicídio, eu vou dizer assim, eu nunca cheguei a um ato de suicídio, né, nunca tentei, né, eu acredito que os vícios também sejam uma questão muito grande na população LGBT, que é uma coisa assim assustadora, que eu acredito que eu sou leigo no assunto, tá? Tô falando aqui por experiências mesmo, por amizades que eu tenho, enfim. E eu acredito que o assunto vício também é uma questão equivalente, porque o vício também, a meu ver, é a solução da angústia. Né? Daquela angústia que a pessoa traz e que ela vive aquilo todo dia, então ela bebe, ela cheira, ela fuma, ela faz o que tem que fazer. Né? E para aliviar essa dor que vem, que carrega, e que de ser assim, de não se sentir do modelo social, de não... Né? Então, assim, eu só queria lançar aqui para a conversa como tema, posso falar por mim, né? Nunca cometi nenhum ato, nunca tentei, porque eu tenho N razões para não fazer isso, né? Felizmente. Né? Mas sim, já pensei, vou me matar, vou me jogar do minhocão, eu moro aqui perto, né? Aquela coisa, aquele pensamento que vem e você fala, não, mas eu não posso fazer isso, né? Mas já passou pela minha cabeça. E aí eu não sei, eu gostaria de ouvir assim, se alguém, não sei, não precisa se expor, mas se também já passou e de que forma, se foi um problema, se foi esse enfrentamento social diário, essa coisa do, todos os dias eu tenho que falar pra alguém, olha, né? Todo dia vem sei lá, um Facebook que você fala, minha nossa, o que eu faço com isso, né? Vou matar, que dá vontade, né? Mas tudo bem, a gente também não pode fazer isso, né? Então é isso, assim, eu ultimamente tenho buscado ajuda, eu faço terapia, até conheço a Joana, do lado do Dalma, já ouvi falar, tá, Joana? Não te conheço. Só. E é isso, assim, e eu não sei, eu vou deixar aí também. Eu confirmo isso tudo, assim, eu também nunca cheguei perto, mas vejo quando o vício faz parte, aí a gente soma, como pessoa eu faço abuso de drogas às vezes, quando eu fico muito deprimido, daí fica mais forte esses pensamentos, né, de suicídio e tal, mas acho que é uma coisa muito comum para todos nós, né? E aí eu tenho algumas perguntas. Né, eu estou em transição, minha transição começou em novembro. Junto com isso começou a Casa Chama, a Waldorf é cofundadora da Casa Chama. Não sei se apresenta assim, mas eu te apresento assim. E na Casa Chama, a gente criou adorei que você deu nome de grupo, né? Porque eu também, sempre que eu escrevi a primeira coisa, sei lá, o primeiro parágrafo sobre a Casa Chama, quando eu escrevia assim, comunidade, eu falava assim, comunidade? Tá todo mundo fudido. Comunidade de quê? Cadê essa comunidade, né? Aí, como que você dá o nome? De Conjunto. Esse conjunto de pessoas. Eu adorei. Vou me apropriar, tá? Por favor. É do Lacan, né? Ótimo. Avisa ele. Aí tá. Só esperou a sessão de coisa branca. Pede pras travestis avisadas aí. Se mata todo dia uma vai, né? Não, direitos autorais, né? Mas a gente tem praticado muito esses pensamentos. Bom, enfim, a gente tem pensado tanta coisa e daí é muito louco também. E as palavras, né? As palavras, elas são muito importantes, porque elas generalizam ou elas... a gente vive de palavras, né? A gente é xoxado o tempo inteiro, né? Tipo, é xoxo, cultura do xoxo, ainda mais em São Paulo. Eu sou uma pessoa super opressora. Já fui mais, assim. E tô melhorando. Tô tentando mudar esse hábito, né? Que a gente tinha um hábito de ser violento, principalmente por ser branco.
E aí a gente tem uma pessoa na Casa Chama muito especial que ela fala, e acho que tem tanto a ver com esse conceito do anômico, essa história da presença no estado omisso. Que eu acho que a responsabilidade, a gente usa essa frase na definição da problemática da Casa Chama, né? Que a gente age num lugar da presença no estado omisso, né? A gente tem falado muito sobre isso. E eu achei uma correlação, sabe? Depois queria conversar mais com você, porque eu queria esse seu texto, se eu puder ter. Adorei. Posso mandar depois. Depois. E aí, claro, eu falo com a Valda. E eu, sei lá, eu tive uma experiência de uma tia que se matou, ela pulou. E aí a minha tia, na década de 60, era tia do meu pai, na verdade, tia do meu pai, tia Maria, sei lá. Daí ela pulou do viaduto do chá e não funcionou, porque ela ficou paraplégica e não morreu. E aí virou um problema maior ainda pra família. Por que ela fez isso? Porque o marido dela, que eu não sei o nome, nunca me falaram, o nome do marido era gay. E aí ela tinha essa coisa, né? Como é que ela ia lidar com isso e tal. Então, assim, alguma coisa na minha família fez que quando eu fui a primeira pessoa a assumir, que no momento que eu era... não assumi minha transição na minha família, que eu saí fora antes, né? Mas quando eu tive que ter esse embate com a minha família, eu acho que alguma coisa, eu tive algum mínimo de proteção, porque não tinha graça xoxar tanto, porque a tia já tinha se matado por causa disso. Sabe, assim, a piada de... Não sei, teve alguma coisa que ainda foi um aprendizado, assim, né? Então acho que tem um sacrifício dessas pessoas que vão fazendo isso, né? Tipo, e a gente não pode apagar isso também como um trabalho, né? Também, a pessoa também, além de eu acreditar que as pessoas têm o direito de tirar a própria vida, é uma parte de um trabalho. Você tocou uma parte importante também, eu acho, para desmistificar um pouco essa história do suicídio, porque a psicanálise, principalmente o Lacan, tem muito essa postura de respeito ao suicídio. De que é uma escolha no sentido de é tão insuportável que não dá mais, que não dá mais. E é importante isso, é importante a gente pensar, porque só assim a gente consegue acolher, porque senão é tipo, o cara não aguentou mesmo, deixa, foi. Sim, claro. Então a gente é um respeito por essa opção, pra gente poder acolher e poder escutar. Perde a importância. Perde a importância, Não, exatamente. e a culpa, eu, assim, se eu for pra fazer algum ataque, daí, assim, tipo, assim, você tem a sua teoria, a minha é a culpa do Estado, sim. A culpa é da presença desse Estado omisso, sim. E, tipo, é muito preocupante agora a coisa que a gente tá, não sei se vocês viram, que 30% da Rouanet vai pra coisa de internação compulsória. Sabe o que vai... Eu tô com medo disso pra caramba, porque eu acho que a gente vai sair por aí, as travestis tudo, nós com droga, com uma coisa outra aqui, vai achar, a gente vai enfiar lá. E eu não sei se vocês conhecem, eu quero aproveitar pra fazer essa denúncia pra todo mundo pesquisar e tipo, sair por aí falando disso. Chama Missão Belém. Vocês já ouviram falar? Alguém aqui já ouviu falar? Não. Missão Belém, era em Jarinu. A Valda conhece Jarinu, a cidade que eu não vivi ali, eu morri todos os dias ali. Numa roça, tem 16 mil habitantes, perto de São Paulo, 1 hora de São Paulo, entre Jundiaí, Itatiba e Atibaia. Lá, há uns 4 anos atrás, não sei exatamente, mas a busca era assim, Missão Belém, Jarinu, intoxicação alimentar, tratamento compulsório, religioso. É um holocausto. Mataram mais de 10 ou 15 moradores de rua, levaram pra lá e mataram. E não foi assim. E não foi assim, tipo, que aconteceu assim numa feijoada só. Sabe? É uma coisa que tem acontecido. Então, isso tudo tô aproveitando para alertar todo mundo, assim, sair todo mundo aí falando sobre isso, falando sobre a Missão Belém, ficar com esse alerta, né? Porque eu acho que também a mira quem vai ser, né? Quem que vão ser os escolhidos? Vão continuar sendo as pessoas que são diferentes. Ele me contou uma história agora, né? De Barbacena, né? Que era a mesma história, né? De Barbacena, a questão de levarem pessoas que não se enquadravam naquele perfil social, naquele comportamento social, levavam para Barbacena, lá em Minas,
e tiravam a roupa, tiravam o nome, recebiam números e eram tratados como animais, literalmente, né? Tirava Quando a morriam... humanidade das pessoas. Isso, né? Como é? Tirava a humanidade das pessoas. Sim, Os a corpos gente eram é, vendidos. é assim o tempo inteiro. Barbacena é considerado do No local. caso brasileiro. Exatamente. Então, Jarinu também, coloca isso na lista. Inclusive, só aproveitando, se me permitem, agora na parte da manhã eu sou estudante de psicologia, tá? Eu participei de uma palestra que o professor deu sobre esse novo, a nova, né, lei da saúde mental que estão fazendo aí, né? Estão tentando destruir todo o movimento antimanicomial, que justamente traz esse risco de volta para as ruas, de começarem a fazer de novo, não tenham terminado, né? Mas fazer de uma forma mais aberta novamente a tal higienização, né? Daqueles grupos que não são socialmente aceitos, né? Algumas resoluções que foram mexidas agora, recentemente, trazem justamente essa prerrogativa de que pessoas que não se enquadrarem poderão novamente ser internadas em hospitais psiquiátricos, né? Lógico que hospitais totalmente preparados, hospitais com a melhor condição humana para serem atendidos, como era lá em Barbacena, como era no Hospital Dom Pedro, no Anchieta, em tantos outros que nós já tivemos na história, né? Então isso sim, é um risco extremo que nós estamos correndo, está passando de uma forma meio que por alto só pela mídia, né, por interesses, lógico, muitos, mas é importantíssimo que essa luta não seja deixada para segundo plano, porque é um risco para a sociedade assim, imenso, que isso se torne pelo menos a 10% do que era antigamente já é um absurdo. É, muito dinheiro e vai ser com fundo religioso. Agora a gente vai pra fala da Lagoa e aí a gente continua, que tá bem bacana esses vários desdobramentos, né? Das várias formas de suicídio, para além do dar um tiro na cabeça, pular, né? Tem várias formas. Então, eu eu pedi para um amigo organizar assim, tem algumas referências, tem muitas referências em inglês, né? Como já foi falado aqui pela Daniele, tá chamando de Dani? Claro. Pela Dani, e tem muita referência em inglês, né? E como eu não sou a Sasha, ainda tô apanhando um pouco, mas aí pedi ajuda para um amigo e ele escreveu aqui um testículo bem rapidinho, bem curtinho, perdão. E aí eu vou começar com ele, depois eu fiz algumas anotações. E aí sem em dividir algumas angústias, assim, eu não quis ocupar o lugar de que veio trazer necessariamente uma novidade e muito menos me colocar de fora deste assunto. E também não gostaria que a minha fala se limitasse à minha experiência, portanto eu vou tentar aí reunir um conjunto de outras que a gente sempre, quando eu digo a gente, é esse agente limitadíssimo que cada um de nós consegue mobilizar. E esse pequeno grupo que a gente vai organizando ao longo da vida, dos encontros, né, e também das angústias. E vou tentar trazer então o que costumamos ver assim. É um assunto que tem muito espinho, né? Sobretudo porque veja só, a gente poderia falar de saúde mental, né? E não necessariamente só de suicídio. Até porque de suicídio há um silêncio tenebroso, inclusive como política, né? Assim, para que não se produza mais.
E isso, o fato dessa motivação, dessa proibição, desse suposto cuidado, né, e dessas ausências, né, como já foi também colocado, como é seu nome? Dig. Dig. Como o Dig já pontuou a respeito das ausências, né, então, e do que se produz e do quão presente pode ser uma ausência, ou várias, né, então, isso me lembrou outras ausências, que eu acredito que também esteja na rota da produção dessas, enfim, mortes, mas é difícil chamar de morte também, assim, né? Enfim, de espaço e visibilidade na academia por pessoas LGBT. Eu vou dizer LGBTQIA, eu achei um bom, resolve bem, assim, do que T, Q, I, A. Você tem que parar para dizer Q, I, A. Né? Eu tenho algumas questões com o Q, porque eu acredito que... mas aí é pessoalmente, né, pessoal mesmo, assim, eu tenho algumas limitações com adaptações americanas, né, mas só algumas, por exemplo, a indústria cosmética eu adoro. Vem permitindo reelaborações sobre o seu processo saúde e doença. Da patologização, caminha-se para a compreensão dos determinantes sociais da saúde das pessoas LGBT, QIA, dentre os quais se destaca a exclusão LGBT QIA-fóbica. São recentes os estudos epidemiológicos sobre saúde mental de pessoas LGBTQIA e sua comparação com as pessoas cis-hétero. Um relatório da Comissão Europeia mostrou que este público tem de 2 a 3 vezes mais problemas persistentes de saúde mental do que pessoas cis-hétero. Entre jovens, uma meta-análise mostrou que pessoas cisgêneras, lésbicas, gays e bissexuais têm 2,9 vezes mais chances de suicídio que os demais jovens e um aumento significativo de depressão. Bissexuais mostram uma carga consideravelmente maior de problemas de saúde mental do que heterossexuais ou homossexuais. No que se refere ao uso de substâncias, e aí acho que esse é um ponto bastante importante pra gente, que eu acredito que seja... E aí eu tô tentando falar, inclusive, desde dentro mesmo, desde uma pessoa que faz parte desse grupo. Eu sinto muita falta de poder falar desde a perspectiva de alguém que faz uso de drogas, né? Disso que se chama drogas, dessas substâncias aí, enfim. E do quão também costuma se olhar para esse uso, né? Como uma escolha maldita, como um desejo equivocado, né? No sentido de... E muito ligado também ao abuso, né? Mas o quão também eu sinto falta de poder pensar o quão isso também pode estar ligado à produção de uma vida e à produção, inclusive, de uma sociabilidade que seja possível de se viver e que seja tolerável aí no próprio significado da palavra tolerância, que é essa palavrinha que eu detesto. Recomendo que ninguém use aqui hoje. Mas se quiser pode também. Eu só não recomendo. Então, revelou, um inquérito global revelou maior uso de substâncias por pessoas cisgêneras lésbicas, gays e bissexuais em relação a pessoas cisgêneras heterossexuais. Todo mundo sabe o que é cisgênero? Se não souber, pode dizer que não vai ser coió não, vai ser ótimo poder explicar.
Todo mundo sabe? Eu adoraria que alguém dissesse que não sabe. Não Eu sei. adoro quando alguém assume que não sabe. Olha, um sei mais ou menos. Eu, por exemplo, Ó, já falaram Digo, sei mais sei ou mais ou menos, já menos. cabe, né, cara? todos os sei mais ou menos. Já sei, sei, Eu sei adoro mais ou saber menos. mais ou menos. Eu acho que a maioria das coisas da vida eu sei mais ou menos. Tem minha Mais pra instrutora menos do aqui, que pra mas- mais, viu? Sempre Mas bom enfim, aprender não um estamos pouco a falar de mim, tentarei, vamos forçar. É... Bom, o processo de nomeação, né? Aí a gente... Eu vou tentar explicar de uma maneira que eu acredito que seja uma maneira eficaz, assim. Se você quer uma resposta rápida e aquilo que as pessoas chatas chamam de objetiva, eu poderia dizer, se você é um homem, né, se reconhece como homem, é reconhecido como homem, se vê como homem, se imagina como homem, se lembra como homem e, portanto, faz sentido que as pessoas te tratem como homem, e você não é um homem trans, você é um homem cis. Então, assim, essa é uma geralmente eu digo, sinto muito, você é homem cis. Aí vem uma provocaçãozinha que aí eu remeto a mim mesma, né? Não, por favor, não venha me acusar de cisfóbica. Mas se quiser, pode também. Mas aí tem uma questão que vem de uma estratégia e de uma necessidade de nomeação, assim como é necessário nomear. Foi necessário e ainda é hoje, infelizmente, como de parceiro já adorei, inclusive que foi dito isso a respeito da branquitude, a respeito da heterossexualidade, né, e por aí vai. A respeito das pessoas negativas, né, pessoas que não vivem com HIV, mas a gente poderia falar a respeito das pessoas diádicas, que não são as pessoas intersexo, né, e outras nomeações que passam batido. Então, havia importantes diferenças intragrupo, e isso eu acho bastante legal. Sendo os bissexuais, né, as pessoas bissexuais e as mulheres, aqueles com os maiores índices. Uma revisão destacou o risco aumentado entre mulheres cis lésbicas e bissexuais para o uso problemático do álcool, né? Então, estamos assumindo que há um uso não problemático. E o maior risco entre homens cis, gays e bissexuais para drogas ilícitas. No que se refere às disfunções sexuais entre LGBT, aí tem um grande apanhado de estatísticas. As pesquisas são escassas. Agora, estudos sobre a saúde mental e física de pessoas trans também são raras. Uma revisão sistemática apontou maior risco de autolesão e comportamento suicida, sendo os homens trans os com o maior risco de autolesão. Outra revisão com adolescentes e jovens trans apontou o maior risco para depressão, transtornos alimentares, autolesão e comportamento suicida também. No que concerne ao uso de substâncias, uma revisão sistemática encontrou índices consistentemente maiores de uso problemático de álcool e outras drogas. Em relação às pessoas intersexo, foram encontrados índices de suicídio muito superiores ao da população diádica em geral. E aí, como a gente está numa rodada, né, e tem muitas pessoas aqui das ciências psi, né, psicanalistas, psicólogos, tem psiquiatras também aqui hoje? Tem? Não? Entendi. Mas E aí eu separei um trecho de um livro chamado Nossos Corpos Também Mudam. A invenção das categorias travesti e transexual no discurso científico, de um grande amigo e um pesquisador maravilhoso chamado Jorge Leite Júnior. Ele é cisgênero e da UFSCar.
E aí ele começa dizendo assim, ele tá falando de uma psiquiatra e psicanalista, que assim, não bastava, né? Psiquiatra e psicanalista francesa chamada Colette Chillon, que lançou um livro em 2008, se eu não me engano, chamado O Transsexualismo. Uma continuação de seus estudos sobre o tema, iniciados em 97, com um livro chamado Changer de sexe, Mudar de Sexo em francês. Então, neste novo livro, ao narrar a história do conceito de transexualidade e de gênero, explicando que, em relação a gênero, os sociólogos e as feministas desenvolveram consideravelmente, mas que, neste percurso, ocorreu um desvio, onde a ênfase foi posta no social a tal ponto que o biológico foi esquecido, e depois até mesmo recusado. Separando, na clássica separação entre biológico e social, né? O gênero é apresentado como uma distinção puramente social, sem fundamento biológico. Na sequência, a autora chama este desvio de uma proposição irracional, afirmando que as representações sociais sobre os sexos, que variam em cada cultura, não impedem a existência do corpo desde sempre e a de uma diferença entre machos e fêmeas, que pode ser designada como a diferença sexual. Aqui a autora está olhando de uma maneira bastante ocidentaloide e colonialista para outras culturas. E dizendo que, imagina, eles podem dizer que são free spirit, que são elefantes com asa, que tudo bem, é só uma variação entre macho e fêmea, nós temos aqui uma estabilização entre um corpo com pênis e um corpo com vagina. Basicamente, é essa a leitura que ela pode fazer, que ela faz, né? E aí ela diz, ela tenta conscientizar a respeito da necessidade de manter pontos de referência sólidos e, apesar da compaixão, olha que bonitinho, não perder a bússola do sexo. Isto é, o pleno reconhecimento da diferença sexual que constitui um dos aspectos da finitude humana, sua aceitação e sua capacidade de dar a este fato biológico, bruto, nas palavras dela, uma significação na vida. Me parece que há uma, né? Então temos aqui uma genitália, que deveria ser mais ou menos no umbigo, que eu acho que é, né? E aí em torno dessa genitália, tá perto, né? Só subir um pouquinho. Eu acho que se fosse uma feminista seria a Camille Paglia. Então todo mundo fala dessa daí. É uma desgraça. Eu acho que é porque eu prefiro ler Turma da Mônica, sabe? Eu também nunca perdi muito tempo. Não, mas eu também não, se quiser Mas pode. é isso aí, é a prima dela. Eu sou dessas, se prima quiser pode. É a prima americana. Eu acho que a gente tem que ler, assim, a gente tem que perder, a gente tem... Bom, olha o que eu li, tô trazendo pra vocês. Mas eu tô trazendo pra vocês, sobretudo porque, veja, a gente tá falando do que é considerado... Do que é. Eu digo do que é, gente, porque é uma produção de 2008, tá? E aí, assim, por que eu digo que ainda é? Porque, por exemplo, no mestrado, eu sofri um mestrado recentemente, e eu acho engraçado, acho bem sádico da parte de vocês, tá risada. Mas eu digo isso porque, de fato, foi por exemplo, aí eu vou dar só um parêntesezinho, assim, baixar um pouquinho, mostrar o rabo. Baixou demais, mostrou o rabo, sabe, assim, o cofre. Por exemplo, o mestrado inaugurou em mim como que eu poderia dizer isso? Assim, foi no processo de mestrado que eu pensei mais em morte, assim, em suicídio, em morrer de repente. Ai, que legal seria se eu pudesse morrer de repente antes de entregar essa porcaria, né? E não de uma maneira jocosa, tô sendo jocosa agora porque, enfim... Passou. Passou Passou naquela. Passado, né?
o passado, a gente abriu a porta de casa, tem passado lá dentro, sei lá. Não passou, não. Eu acho que e isso também tem muito desses processos, assim, o quanto a gente inevitavelmente revisita isso, porque me parece que ignorar não é lá uma saída importante, e a gente precisa dar uma forma, né? Enfim, ainda que a bússola dessa psicanalista e psiquiatras fosse também explicar essa questão de gênero, sobretudo num grupo pesquisado, né, que eram as pessoas trans, houve ainda muito do próprio lugar de gênero enquanto uma pessoa cis, ocupando um lugar de poder, que é a elaboração científica, a partir de uma posição apagada, né? Então se pressupõe neutra, se acha possível se colocar num lugar neutro e falar a partir deste lugar, se colocar de fora, não ter lugar. E aí eu gostaria de saber qual de quem é esse privilégio? Essa que é do crime lesa Freud? Isso, vou chegar lá. E aí ela continua. Continuando, ela mostra como a demanda por cirurgias de transgenitalização foi desenvolvida ao lado da oferta médica de tal procedimento. Bom, até aí, né? Qual o sistema que é mesmo, econômico, que a gente vive e enfim. Situação na qual os médicos, segundo ela, responderam com uma oferta louca a um pedido louco. Também esclarece que considera o transexualismo como uma doença do narcisismo. E que para a autora, isto é uma evidência. E não um insulto, conforme chegaram a crer alguns transexuais. Alguns transexuais. Eu adoro, assim, responder com alguns cisgêneros, né? Alguns brancos, alguns negativos, né? Enfim. Aqui vemos uma discussão que se tornou intensa e relevante nos debates desenvolvidos entre militância e discurso científico, a partir da organização da segunda onda do movimento político organizado de minorias sexuais desde os anos 70 do século XX. Onde estão e quais são os limites políticos da neutralidade científica, expressa pela autora em sua defesa como uma evidência? Pergunta Jorge Leite. E a estigmatização social, que tanto é causa como consequência do processo de patologização, entendida neste exemplo por alguns transexuais de maneira equivocada, como um insulto. Imagina, né? Quem são as pessoas, quem são alguns transexuais para dizer que foram ofendidos, não é mesmo? Da mesma maneira, a autora faz uma crítica aos conceitos clássicos de Freud sobre a mulher como sua passividade natural e a visão do corpo feminino sempre definido com a falta em relação ao masculino. Por outro lado, olha só, de quem é o privilégio de poder ser o quê? Paradoxal e contraditória. Por outro lado, afirma também que as mulheres transexuais, nascidas com um corpo de homem, segundo ela, cometem um crime leso Freud ao rejeitar o próprio pênis e pedir que lhe seja retirado. Tá na página 84, quem quiser anotar. Eu não sou otarinha. Sendo que a maioria dessas pessoas, por desejarem um papel feminino tradicional, embora seja exatamente isto o que os médicos cobram para que possam ser reconhecidas como verdadeiras transexuais e assim obter a esperada cirurgia, acabam se situando contra os ganhos do movimento feminista e, nas palavras de Stillon, cometendo um crime leso feminismo também. E, novamente, o dualismo doença-crime é evocado, explicitando o quão difícil é pensar esta questão fora destes parâmetros organizados desde o princípio, como vimos, da ciência sexual. Bom, em particular, os lacanianos, aqui, de acordo com Colette Stillon, alguns de meus colegas afirmam que o transexualismo é uma psicose. Em nota a esta frase, ela disse, em particular, os lacanianos. Mas, segundo a autora, a transexualidade seria uma defesa contra a psicose. E aí, enfim, vou deixar vocês que têm um pouquinho mais de tempo, se vocês quiserem
se vocês quiserem continuar nessa pesquisa e entrar, quem sabe, nessa proposta desta autora. E aí não é um livro que está esquecido e empoeirado, né? É um livro que dentro do meu processo de sofrência de mestrado, por exemplo, um livro que a minha orientadora me indicou para ler. E achou que tinha ela disse, esse livro pode ser interessante. Perdão? Falou um livro interessante. Eu entendi que você tinha me chamado, eu entendi Magu. Ela disse, acho que é interessante você ler, porque devem ter coisas para agregar no seu trabalho, né? E, enfim, como vocês podem ver, tinha mais, né? A começar pelo título, do transexualismo. E aí, a partir desse mesmo, nessa toada, né, por que eu pensei nisso? Como que a gente pode pensar na produção destes sofrimentos e dessa saúde mental, né, nesses processos de adoecimento? Sobretudo quando a gente pensa que, como a Dani, por exemplo, já deu os exemplos dos tipos que Durkheim elenca como algumas possibilidades aí do estudo dele de suicídio, o choque no contato com as instituições, né, é muito grande. E o que isso produz quando as instituições, elas reiteram a sua nomeação. Então, por exemplo, quando a Dani deu o exemplo do Diego Hipólito, eu acompanhei, né? E aí eu fiquei pensando, a possibilidade de escolher, né? E eu acredito, porque eu tento exercitar um pensamento interseccional, entrelaçando os marcadores, tentando complexificar as miradas, simplificadoras propositais, sobretudo, que foram colocadas historicamente, não apenas por uma autora, a possibilidade de escolher, né, ainda que trazendo problemas. Não estou dizendo que não houve sofrimento, não estou negando o sofrimento, não estou dizendo que não houve paura e dificuldade de lidar com essa escolha de silenciamento em nome, priorizando então a carreira artística, mas me parece que isso tem a ver com a branquitude, com a cisgeneridade dele. Sim. Né? E quando se diz isso, hoje em dia, as pessoas elas polarizam e dualizam as coisas, né? Antes eu dizia binarizam, só que o binário ele nem sempre é negativo. Se você começar por ele, eu acredito que seja interessante. A questão é não continuar para sempre nele, né? Então, dualizar, se as pessoas... mas dizer então que, sabe aquilo, mas você é branco e cis, mas nossa, não quer dizer mas nossa, eu sofri, eu me esforcei, né? As pessoas ficam perdidas quando nomeadas. E aí eu fico pensando assim, costumo dizer muito isso, as pessoas não levam a sério, as pessoas riem. Eu digo, gente, precária até Ana Hickman sabe? Eu continuo repetindo isso, porque de fato, imagino que deve ser difícil você acordar em Paris às 9 da manhã e tomar café da manhã em Paris e ter que almoçar às 13 horas no Rio de Janeiro, né? Deve ser difícil você acordar e a viagem, e a correria, e arrumar a mala. Tem uma precariedade aí no dia a dia, né? Eu não esqueci qual autora, mas quem fez menção e que me veio à cabeça agora foi a Carla Rodrigues, que diz: se a gente assume que a condição precária, que a precariedade é uma condição humana, né? Então, pensar que se somos humanas, então somos precárias, ainda que umas sejam mais precárias que outras e mais, que quando a gente fala precárias, parece que é uma qualidade da pessoa. Precarizadas, como um processo para produzir precariedade. Assim como subalternização, um processo para produzir subalternização. Então, quantas desses suicídios, quantas dessas pessoas suicidadas, né, não tiveram em sua história o lastro, não só de não conseguir fazer parte, é que além, poderiam até pertencer, né? Por exemplo, quando você pensa a cisgeneridade no atletismo e a transgeneridade no atletismo, né?
A Maria Joaquina, de 11 anos, aquela patinadora do Paraná, se eu não me engano, que foi negada, né? E depois eu acho que ela conseguiu, os pais dela, ela tem 2 pais cis, gays, e eles conseguiram reverter a situação judicialmente. Me parece que agora ela vai competir, né? Mas pensa na Celeuma Causada, na Tiffany, né? Na Tiffany Abreu, aquele treinador, o Bernardinho, né? Ela levantou para dar um saque, ela levantou para dar uma cortada, e aí ela cortou, e aí a câmera pegou ele falando, não sei se vocês viram, já faz um tempinho, falando, é foda, é homem, né? Ele fala para as outras, né? É homem, putz, é foda, né? Então, o que esses enunciados, que nem sempre são discursivos, eles produzem. Isso certamente está no trilho, né? Isso certamente está nesse lastro que é deixado, nesse lastro de dor. E acho importante, por exemplo, quando a Dani falou com a fala da Dani, me veio muito a ideia de representatividade. E a ideia de representatividade, ela é uma ideia em si limitada, né? Tem uma amiga, J. Mombassa, que ela fala, às vezes eu não consigo nem me representar, eu não dou conta de representar nem a mim mesma. Depois que ela falou isso, fez muito sentido pra mim e eu continuo repetindo. E aí, por exemplo, mas pegando até onde cabe e até onde dá certo, a partir dessa ideia de representatividade, porque a ideia, parte da ideia de representatividade está também na elaboração de uma positivação, né, da ideia de ter uma vida LGBT vivível e de uma ideia de possibilidade de futuro, portanto, sendo LGBT. Então, muito me incomoda a ideia de poder falar de mim e de caber apenas dentro da precariedade e da subalternidade. Muito me incomoda eu ter que falar do meu sangue, ou do sangue das minhas e dos meus jorrando para poder ter legitimidade. Muito me incomoda ter que assumir sempre o discurso de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Muito me incomoda ter que lembrar que eu odeio todas as vezes que alguém compartilha um vídeo de uma mulher trans sendo espancada, como no caso de Dandara, ou de tantas outras, né? As cenas que são produzidas e aí a partir de uma ideia, de um comprometimento, de uma tentativa, de uma insistência teimosa que eu tenho de tentar estabelecer e de aproximar as questões trans e de portanto, brigar pela legitimidade no feminismo cisgênero, é muita aproximação do ponto de vista da violência que se recai sobre a mulher cis, sobre a mulher trans travesti, né? As violências, elas são muito parecidas. Ainda que no caso das violências e dos assassinatos, das mortes produzidas de mulheres transexuais e travestis, e também de homens trans, seja uma espetacularização da violência, né? Mas, por exemplo, aquela de Campinas, que o cara arrancou com uma garrafa o coração dela e colocou uma santa no lugar, né? Isso já aconteceu com uma mulher cis também, né? Algo desse enredo, dessa ordem. Então, também vem muito disso. Outra coisa que me incomoda muito, e eu tenho tentado não cair nessa armadilha, para não ter que olhar o olho de piedade de ninguém, de não ter que lidar com um lugar de não nomeação das pessoas, sobretudo que se colocam na plateia. Vocês podem me achar uma enfim, afetada, né? Mas é porque eu tento desestabilizar o lugar de quem assiste, porque eu adoro assistir também, sabe? Eu adoro me colocar nesse lugar, eu adoro essa passividade gostosa de ficar olhando e prestando atenção, e nossa. E é importante, me parece, né, que desenhar esse tipo de imaginário é preferível do que desenhar o imaginário da impossibilidade. O imaginário que tem um enunciado que não é discursivo, mas que há um enunciado que diz: não saia do armário, não transicione, não seja trans,
não seja lésbica, não seja gay, não seja bissexual. E me parece que por mais que tentem positivar essas pautas, muitos dos enunciados produzidos a partir de coberturas que se dizem amigáveis e que em alguma medida são, sem dúvida, não quero colocar isso em xeque, mas o que é que se produz a partir disso? Né? O que se produz a partir disso são enunciados. Quando você compartilha o vídeo de uma travesti sendo espancada na rua por 7 pessoas, 7 homens cisgêneros, né? Me parece que a espetacularização, por mais que se queira, por mais que o seu desejo inicial fosse se colocar contra e compartilhar a tua revolta, você também produz a quebra, você também produz um recado de impossibilidade. Assim. Me parece que tem um recadinho que se fala, olha o que acontece com você quando você insiste, quando você insiste, né? Apesar de ter me... Bom, para terminar... Quer dizer, quando você... essas reduções, né? Se eu não me engano, a Dani chegou a falar quando você se reduz a essa... Bom, eu não vou saber replicar, mas você estava falando dessa relação de limitação quando você não faz, quando você perde o seu referencial de não pertencer mais, né? E você usou uma palavra de desorganização também, não lembro qual palavra que foi, mas queria dizer desorganização. E aí eu fiquei pensando muito também nessa relação que não há uma possibilidade de diálogo, né? Que ela é absolutamente vertical, assim, verticalizada, né? E muito da experiência no mestrado, da experiência assim, com as instituições, né? na relação com a instituição, que geralmente ela vira o jogo e muitas vezes você é culpada e aí no caso de pessoas trans, né, tem uma questão da ordem jurídica, né? Quer dizer, eu fui no cartório, e aí eu vou vou dar exemplos mesmo da minha experiência, que é bastante limitada, bastante interseccionalmente localizada. E aí eu fui, depois esperei tantos anos para isso, e aí consegui reunir milhares de documentos, milhares de certidões negativas de cartórios e de tabeliões e de milhares e milhares e milhares e milhares. E aí fui e, bom, aí, tá tudo certo, só precisa assinar esse papel aqui, né? E aí imprimi um papel lá com o meu nome de registro embaixo e um campo de assinatura. E aí a menina falou assim, uma mulher que estava me atendendo, falou, mas eu vou pedir para você assinar no seu nome nesse nome que tá no documento, tá? Eu falei, tá, você sabe que horas ele vai chegar? Daí ela, eu falei, genial! Ela ficou assim, deu uma risadinha, achou que eu estivesse brincando. Eu falei, então, olha, se você quer imprimir no nome de registro embaixo com o campo de assinatura, tudo bem, mas assim, governar minha assinatura você não vai. E ela falou, mas eu acho que precisa ser a assinatura do que tá no RG. Aí eu, então, deixa eu te contar, veja só, por que eu tô aqui mesmo? Eu vim pedir a retificação de nome e gênero na minha certidão, né? E a certidão que eu tenho, que é a equivocada, ela foi gerada, o RG que eu tenho, ele só foi gerado pela certidão equivocada. Então, me parece que atrelar, então, a minha assinatura ao documento em nome de uma legitimidade, não... Você consegue equilibrar esse paradoxo? Tá com você. Aí só um minutinho, eu vou ter que chamar o tabelião, E aí eu falei, pode chamar. E aí comecei a gravar, assim, mais uma vez, a gente não sai de casa à toa, eu moro na freguesia, me respeita. Comecei a gravar, eu falei, certamente eu vou precisar, e tem aqui 28 minutos de um diálogo em que foi um verdadeiro espetáculo, assim, porque ele queria me convencer que era
Portanto, eu deveria assinar Que bizarro. como o nome que me deram. E eu alegando pra ele, falando, olha, o nome disso é transfobia institucional. Você tá aqui enquanto uma autoridade, né, uma autoridade ao qual eu devo respeitar e abaixar a guarda. E, bom, e aí foi pra uma coisa de, mas calma, você tá muito nervosa? E eu dizia, é óbvio que eu tô nervosa, você tá dizendo... Porque um dos argumentos dele era, mas quem me garante que você é Margot e não Leila, Cláudia? Eu falava, percebe a naturalidade disso? Você tá colocando sobre mim, por ser trans, uma desconfiança, sendo que eu estou aqui munida do meu do RG e de todos os outros documentos, de milhares de certidões, que eu levei uma caralhada de tempo para emitir, para corrigir isso daqui, entendeu? E você ainda coloca dúvidas sobre isso. Você acha mesmo que eu perderia esse tempo? Falei pra ele, quantas pessoas, né, que não são trans, assim, você exige? As pessoas cis vão lá e fazem um negócio ilegível. Quantas pessoas cis não vão lá e fazem assim? Quantas assinaturas ridículas de gente que faz assim? Letra de médico, então, gente, eu fico revoltada. Melhorem. Então, assim, caderno de caligrafia, resolve, sabe? De criança mesmo. E aí, enfim, foram 28 minutos e eu falei pra ele, olha, eu não sei quem vai responder, então, porque eu não vou assinar. Eu falei pra ele, possivelmente eu sou a primeira pessoa trans a fazer essa modificação. Ele falou, não, se você quiser eu posso te emitir uma... É porque eu não faria isso porque isso é antiético. Eu falei, mas quase fez. Falei pra ele, eu tirei um sarro. Falei, mas quase fez, né? Ele falou, mas muitas pessoas trans já vieram aqui e nunca nenhuma delas achou ruim assinar com o nome de registro. Eu falei pra ele assim, tá vendo? Recupere esse número e saiba que em todas as vezes este lugar foi um lugar transfóbico, essa instituição é uma instituição violenta. Cada número desse foi uma violência que você cometeu. Porque legitimar o silêncio de quem, para não ter mais perturbações na vida, assumiu esse tipo de assinatura para não ter mais problema do que todo o horizonte complicado, né, por demais instituições e pessoas, assim, família, né, porque a família é essa coisa que é superestimada também, né. Família, lugar de violência, é pesadíssimo, né, enfim. E aí... É isso, assim, tem de mais outros exemplos e de mais outras produções. Eu fico pensando a quem é permitido e quais são, então, qual é o conjunto de elementos que a gente poderia definir como uma possibilidade de zerar este jogo. Então você você toma um tapa na cara, sofre uma violência, passa por uma violência dessa, e aí você sai, amanhã você passa por uma outra violência, aí te dão um descanso aí de 5 dias, depois você tem mais uma violência. Então como zerar este jogo? Porque o lastro, ele fica, ele permanece. Então como é que se equilibra isso? Como é que se equaliza isso? E aí me parece que isso vai meio que numa carga de desenho de videogame, que tem a carga da vida, me parece que isso vai perdendo e vai contribuindo para diminuir cada vez mais a carga, cada vez mais a carga, cada vez mais a carga, e a própria... Tem um sociólogo francês chamado Serge Paulgan, que ele fala dos laços, vínculos sociais, né? E dos vínculos sociais não só da família e do trabalho, mas também dos amigos, né? E outros vínculos, outra possibilidade de estabelecimento de vínculo. E quantos vínculos são, quantas quebras de vínculos são, e quantas impossibilidades de estabelecimento de vínculo, né? Por exemplo, a universidade é um lugar que, por mais que eu tenha conseguido elencar uma quantidade X de argumentos para questionar esse lugar neutro, que a maioria dos pesquisadores costumam se colocar, e os cientistas, me parece que foi produzido também, e por mais que eu esteja convencida que é um lugar que nós deveríamos estar mais para tensionar esse lugar, me parece também que foi produzida um convencimento de que eu não consigo imaginar esse lugar sem ocupar este lugar sem
sem complicações no meu horizonte. Então o que se produziu para mim foi, eu não pretendo voltar, eu não pretendo estar, assim, eu vou, os vínculos que eu estabeleci que me fizeram suportar foram suficientes para eu voltar numa roda de conversa, numa mesa de debate. Tive semana passada na Faculdade de Educação, na inauguração da Comissão da Equidade da Faculdade de Educação, da USP. E graças a um convite de uma professora maravilhosa, que é psicóloga. E, enfim, assim, ok, mas assim, voltar para esse processo. E aí eu fico pensando como também eu vou responder às demandas de tantas outras pessoas que quando eu entrei disseram que legal que você entrou, eu sempre tive vontade. E me parece que eu vou estar mentindo pra elas se eu disser, olha, me parece, elas têm vontade, então calma aí. Pera, calma, ai, nossa, o que eu faço agora? Vem cá, então eu não vou mentir pra você, mas assim, se quiser pode. Mas deixa eu te contar, senta aqui, sabe? Pra você já saber de uma série de coisas, pra depois não alegue desconhecimento. E aí pensando na instituição da universidade, mas pensando na própria vida, assim, quando você é convencida ou convencido de que, enfim, como equalizar e como trazer esse sentido de volta, né? Me parece que é numa ideia de coletividade e de convivência, assim. Mas e aí como a gente pensa, então, se a convivência... Olha para as pessoas que vocês convivem. Qual é a sua convivência? Qual é o seu grupo de pessoas, assim? Enfim... Fala maravilhosa, como sempre. E eu queria, só porque a Margot fala uma coisa que a gente falou numa outra rodada, que falar da primeira pessoa, eu gosto muito de trazer o porquê, da onde que essa rodada nasceu, e toda vez que a Margot traz esse texto e que fala da psicanálise lacaniana olhando a pessoa transexual como psicótica, isso me lembra muito de como a rodada nasceu, sabe? De ouvir algumas pessoas em sala de aula, na academia, reforçando isso, né? Que é uma leitura. E aí depois, né, eu frequento uma escola lacaniana, né, e eu vou falar como eu vejo a psicanálise, assim, pelo meu processo de análise, até pela minha clínica, e lendo Freud, e lendo Lacan, eu vejo que é uma questão, assim, de tempo e de corpo, né, as pessoas que insistem em falar que a pessoa transexual é psicótica, lê um Lacan desatualizado, sem os comentadores atuais, lê com um viés dessa pretensa neutralidade, mas que traz muita violência em si, e que o corpo é uma montagem, sabe? Cada indivíduo, e aí que eu acho muito lindo da psicanálise e muito ético dela, que é o que a Dani estava falando, de pegar a pessoa de ideação suicida, não faça isso, porque o céu, o inferno, não é isso, sabe? É respeitar aquela decisão e por quê? Você só pode acolher quando a pessoa se vê implicada naquilo, sabe? É pegar do singular e do universal da pessoa. E que a questão do corpo é uma questão de cada um, sabe? É uma questão singular, não é... A pessoa é transexual, então ela é psicótica. A gente estava conversando, a gente estava no seminário 7, que fala da ética da psicanálise, e aí a gente estava discutindo lá no fórum a respeito da perversão, e que o perverso não queria discutir e não procurava análise, como a gente suportaria um analisante bolsonarista, sabe? E aí, né, porque ali é uma outra escuta, né? E teve uma hora que fez um ruído assim, eu falei, não, mas a gente também... E eu ainda levantei assim, gente, não estou defendendo fascistas, não estou defendendo Bolsonaro, todo mundo me conhece, sabe? Muito pelo contrário, mas também não dá para pegar e colocar perverso igual bolsonarista, não é isso, sabe? É apostar no singular,
sabe? Não é essa leitura de que a pessoa transexual é psicótica é uma coisa muito desatualizada e muito violenta. Isso não é desatualizado, é equivocado. Bom, Extremamente equivocado. é. Porque não existe essa leitura no Lacan. Não existe, eu não sei, é uma leitura desta pessoa além do Lacan. Mas a gente já teve uma discussão da homossexualidade enquanto perversão, que rolou muito na sociedade, na IPA, que daí que sai a cura gay, etc e tal. Agora, o trans enquanto psicótipo é demais de equivocado. Ouvindo muito o que a Dani falou e complementando com o que a Margot falou depois, da angústia e etc, que vem do não pertencimento, né? A gente não pertence a nada e tudo mais, e dentro da população LGBTQ a gente não pertence já desde o momento que a gente percebe que pertence entre muitas aspas, àquela população, e aí nos momentos onde a gente assume aquilo e toma aquilo e fala assim, eu sou LGBTQ, eu sou lésbica, ou gay, ou bissexual, ou trans, etc. E você não aceita mais a pressão, você é colocado nesse lugar, não é nem psicose, mas é de histeria. Junto com muitas outras minorias, a hora que você fala assim, eu quero bater, eu sou essa pessoa, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao meu corpo, você é colocado num lugar de histeria. E talvez tenha a ver com a tal da barrinha do videogame, ou do cansaço que o João mencionou. Você vai tirar, e toda vez que você se põe nessa situação e a pessoa quer tirar de você o seu próprio pertencimento, ela tira de você um pedaço, e outro pedaço, e outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço, até que a sua angústia ela fica insuportável. Uhum. E a sua solução é acabar com aquilo através do suicídio, e que é não o problema era a angústia, é a cura para você. E a gente não fala desse lugar, a gente não fala do suicídio da mesma maneira como a gente não fala da morte. Uhum. De um lugar de uma culpa religiosa ou o que quer que seja, né? Porque eu tenho uma amiga que se pendurou no viaduto Sumaré. Tiraram ela de lá e ela ficou 3 meses internada depois, e ela voltou e ela demorou muito tempo para falar daquilo. Toda vez que ela falava daquilo, ficava todo mundo incomodado à volta dela, e ela precisava falar, porque ela chegou nesse lugar justamente não compartilhando, e aquilo gerou um não pertencimento ainda maior. Uhum. Até o dia que eu sentei com ela e falei, e eu tive episódios de depressivos e graves, e aí eu liguei pra ela e falei, meu, isso aqui tá acontecendo. Então ela falou assim, já tá melhor do que o que você está falando. Uhum. Então a minha questão, talvez eu tenha me perdido um pouco aqui, mas a minha questão é como não deixar de pertencer a si mesmo nesse mundo que vira pra gente o tempo inteiro e fala assim, não é pra você estar aqui. E não fala isso abertamente, como nunca vai falar, mas fala isso milhões de vezes ao dia, dentro da nossa barrinha de videogame ficando cada vez menor, das nossas colocações sendo colocadas como histeria, tirando de nós o pertencimento de nós mesmos. É super importante, né, o que você está falando, Marina. Na verdade, Marília, desculpa. O que eu quis dizer é exatamente isso, como se alguns pedaços fossem se perdendo e sobrasse só aquilo que deveria ser dejeto. E aí se colocar nesse lugar de objeto dejeto, daquilo que não serve, né? Quando a Margot falou de
quando que a gente consegue equalizar, porque tem certas coisas que deixam lastro, a gente pode falar da palavra trauma, se a gente quiser ser mais freudiano. Infelizmente a gente não equaliza nunca. Equaliza no sentido de estabiliza, zera. Agora eu brinco lá no fórum, né? Que o povo acha que depois que termina a análise você vive no nirvana. Não existe. Você pode se analisar por 30 anos. Ninguém vive no nirvana. Ninguém. Né? Então, a questão é essa, tipo, esses pedacinhos que vão saindo, porque parece que tudo vira aquilo que você não pode ser. Tudo vira aquilo onde você não pode estar. E eu acho que é importante, apesar de difícil, eu não quero parecer que o que eu estou dizendo é assim, tem uma formulinha que daí você resolve. Não é dessa ordem. Mas quando o Dig falou que na cidade que você morava e que lá você não vivia, você morria todos os dias, uma posição histérica é uma posição de vida. Por mais que seja estigmatizada, vamos dizer, sou histérica, você não para de falar, não para de gritar, não sei o que lá, mas é uma posição de vida, é uma posição de você poder dizer, este lugar eu não vou deixar. Porque, apesar de ter alguma coisa que foi para além da historinha que me contaram, tem parte da historinha que eu quero que seja minha ainda. Eu ainda tô ali amarradinho, né? Ainda tem algumas coisas que me são caras e que eu não preciso que elas se vão. E a hora que se estericiza, o que a histérica fala? O Freud, como é que o Freud funda a psicanálise? Eu acho isso super bonito. Quando uma histérica vira pra ele e fala assim, me escuta. E ele fala, pô, eu preciso escutar. Se eu não escutar, eu não vou saber do sofrimento dela. E é daí que nasce a psicanálise. E a psicanálise nasce com as histéricas. Foi o Freud podendo ouvir as histéricas, né? Então é muito importante que todo mundo seja um pouco histérico. E possa dizer de si. E possa se responsabilizar também por esse lugar. Falar, ó, eu quero este lugar, com a escolha que eu fiz, sendo homem, mulher, cis, trans, o que quiser, sei lá, né? O que der pra ser, perfeito, Lê. O que der, o possível, porque isso que estava no meu texto eu acabei não falando. Que psicanalista tem essa, pelo menos lá no fórum, né, tem essa coisa meio besta que a gente lê texto para não se perder, daí a gente não costuma falar assim solto. O Lacan diz uma frase, um aforismo do Lacan, que é não há relação sexual. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é impossível que haja uma relação de completude entre duas pessoas. Então, essa história de homem e mulher nasceram para estar juntos e se completarem, que isso não existe de nenhum tipo de relação. Ele fala, não só a relação dita sexual, porque você nunca vai atender completamente a demanda do outro. Você nunca vai ser exatamente aquilo que o outro está te demandando. Então, nunca dá match. Nunca dá match. É uma utopia quase, né? Mas a gente precisa viver pensando que é possível. A gente inventa a fantasia no sentido de não, eu vou conseguir chegar lá. E nessa fantasia a gente faz o que é possível. A gente é o ser que dá pra ser. Acho que era isso que eu queria falar. Eu queria comentar uma coisa que você falou, né? Pensando o que seriam saídas, né? Quais são as possibilidades, né? Acho que é o falar, né? O que você falou. É justamente, acho que por isso que a gente insiste nesse espaço, Sim. Nesse lugar, nesse projeto, né? Que é justamente poder trazer algum tipo de luz para assuntos espinhosos, né, onde muitas vezes não se fala, justamente por evitar que aquilo ganhe uma proporção e, ao contrário, está se fazendo com que aquilo vá virando mais uma panela de pressão.
consistentes. Tá né? bom. Exatamente, ganha consistência que pode chegar em atos extremos. Né? Então acho que o Lacan também fala: a palavra é a morte da coisa. Enfim, por aí, né? Mas é justamente poder dar palavra para as coisas que são da ordem do não dizer, ou de não saber dizer, ou encontrar uma maneira de dizer, de poder se dizer, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso, né? Sobre a fala, né? Então o falar nos leva a algum lugar. Vem muito esse processo de negação, né? Que você tem também, que lembrei de um texto aqui da Clarice Lispector. Ela tem um outro também que fala o ser, como que é? O ser gritante é sempre arrastado, né? Então se levantar para, ainda que seja complexo e difícil, você dar conta de elaborar, dar uma forma. E aí vou ler um trechinho dela aqui sobre dar forma também, né? Daí a gente pode pensar várias formas e várias tentativas de estabelecimento de uma forma, não só verbal, mas o quão você acaba sendo arrastado. E me veio muito também a possibilidade, ainda que em número muito menor, e por isso muito precioso, de estabelecimento de vínculo com pessoas nas diversas instituições que adotam uma postura colaborativa. E por posturas colaborativas eu diria, enfim, né? Pessoas que conseguem, por exemplo, pessoas para o qual os estatutos servem menos do que as pessoas, do que a tentativa de fazer com que as pessoas caigam, né, independente dos estatutos. E aí, a posição de mestria da universidade, né, que é o que você não estava falando, né? Você vem assim. Não é verdade? Então, assim, se você está numa sessão de alunos da pós-graduação de uma universidade, então o que é que você ganha produzindo, né, e reiterando negativas quando você entende, e o que é que você ganha quando você diz que é o sistema do computador que gera uma lista de chamada com os dois nomes, né? Sendo o seu nome dito social, que eu acho uma bosta, que nome que não é social, sabe? Que nome que não é social. É o sexo masculino, o sexo feminino. O RG. Para, a gente tem que acabar com isso. Enfim, o nome dito social vinha entre parênteses na lista de chamada. Era muito engraçado, parecia que eu era uma gema siamesa, sabe? E para além disso, né, Magô é uma abstração, assim, tá entre parênteses, coloca entre parênteses. Fora do parênteses é um nome real, Aí tem um livro que é o meu livro predileto da Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo GH. E aí ela fala assim: uma forma contorna o caos, uma forma da construção a substância amorfa. A visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura, será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida, mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada? E este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração. Mas estou tão pouco preparada para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. Em mim, qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros de minha pouca inteligência, e eu desdizia caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco. Raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão.
E aí pensar, em primeiro lugar, Clarice Lispector deu uma definição muito maravilhosa de lugar de fala, né, ao meu ver, que me permita a heresia, militante, no sentido de que, né, aqui, por exemplo, raciocinar me restringia dentro de minha pele, dentro da nossa própria carapaça, pensando no lugar de fala e, sobretudo, a localização da gente quando a gente postula algo. As formas que as lentes que a gente usa, inclusive, para olhar os outros e olhar as outras experiências, aqueles indivíduos que a gente costuma analisar, né? Por mais aproximações que isso possa produzir. Próximo alô? Posso? Tô doido pra falar. Por favor. Eu tava pensando, uma coisa, tô pensando várias ao mesmo tempo, tem que organizar, mas uma das coisas que eu acho que a psicanálise poderia focar, assim, sei lá, é entender realmente, assim, como funciona esse pensamento do Estado e como funciona o pensamento desse branco colonizador que somos, que eu faço parte, como funciona isso, pra gente tentar ter ações efetivas no sentido cognitivo de conseguir mudar, conseguir fazer que essas pessoas entendam o que a gente fala. Porque elas não entendem, você acha? Meio, assim, tipo, demora muito pra elas entenderem, sabe? Os brancos, héteros, os cis, os brancos cis, que não tem nenhuma, não tem convívio, pode estudar, pode o que for, entendeu? Mas não tem convívio, não tem essa vivência. Como é que uma pessoa que não tem convívio e vivência com corpos trans consegue, de alguma forma, falar alguma coisa sobre? É um pensamento pergunta, né? A partir disso, eu diria que, bom, em primeiro lugar, é preciso pensar, e aí é uma teimosia mesmo, que há algo, ainda que não seja, ainda que a gente assuma que inclusive o que pode haver é o que a gente não gostaria que houvesse, mas algo há, né? E aí o que me faz, por exemplo, sair da correria, sair na correria e tá aqui, também tá em outros espaços, talvez essa insistência de que é possível haver pequenas explosões e implosões, Sim. ainda que motivadas, ainda que se acionadas, dentre os diversos acionamentos. Um deles for a nossa troca, a nossa conversa, acionada por outras pessoas, por mim, mas por outras pessoas também. E é muito importante dizer, né, administrada pela pessoa onde essas explosões acontecem. Acredito que é importante a gente também pensar dessa maneira. Apesar que eu sou bastante pessimista, assim, né? Então imagino que a gente não vai ver isso que você está vendo, isso que aparece na tua pergunta como uma ansiedade, que também é minha. Me parece que a gente não vai ver, assim, mas também tem, sei lá, RuPaul pra gente ver. Só fazendo um corte, né, porque a casa já vai abrir, Tá. a gente vai direcionar agora bem pro finzinho mesmo. A Jo Queria fazer um comentário, beijinho. Pegando um pouco disso que você trouxe, você acabou fazendo uma pergunta de $1 milhão. É uma pergunta que ela não tem resposta. Mas eu tenho alguns palpites também. Um deles é que não é uma questão de não conseguir, eu acho que é uma questão de não querer, não há um interesse. Até pro capital não há um interesse. É muito mais proveitoso eu, enquanto um homem branco cisgênero, heterossexual, eu manter simbolicamente as chamadas minorias que não são minorias. Né? Tanto em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação aos trans, em relação a corpos ditos abjetos. Né? Eu acho que existe um interesse em fazer a manutenção disso. Eu não acho que é uma dificuldade de entender, de convivência. Eu acho que é um desinteresse mesmo. Né? E eu acho também que, apesar de ter sido muito falado, que a Madu trouxe com a coisa do videogame, que eu acho que é uma ilustração maravilhosa para isso das vidas, criar uma relação
pequena, tá? Que eu vou fazer agora, de quando a gente fala de suicídio na população LGBTQIA, e a gente se foca então no que seria dito uma saúde mental da população LGBTQIA, mas esquece o sistema com C. Que nem quando a gente vai falar sobre racismo e esquece da branquitude. Porque o racismo é um problema branco, né? Assim como a LGBTQ-fobia, por exemplo, e que, entendendo um pouco a lógica do suicídio, da depressão, como um excesso, um acúmulo de frustrações, né? Como a Dani colocou no início. Frustrações acerca do quê? Desse ideal, né? Do desejo do outro, de pertencer a algum lugar. Quais são os lugares que estão aí para que eu possa pertencer? Quais são os nomes que foram dados para que eu possa me identificar e me nomear com eles? Né? Dá para se deslocar também do desejo do outro. Sim, né? Não à toa, né? A nossas sobreletrinhas da LGBTQIA, quanto mais outros aparecerem, ela tem motivo para se dar dessa forma. Ela precisa se dar dessa forma. Que seja infinita. Né? Que seja cada vez mais plural, para que cada vez mais a gente possa ter alguma maneira de se identificar, de se reconhecer, de se nomear, uma vez que a gente já foi nomeado de saída, enquanto norma, heterossexuais, cisgêneros. Né? Então, isso é tudo muito complicado e a gente não pode nunca abrir mão e não problematizar junto a questão de como funciona o sistema e quais são as possibilidades que ele dá. É que nem ficar falando de racismo. Ô, Jô, aí é possível que isso apareça de alguma maneira na tentativa de uma ocultação, até porque falar da não nomeação é falar do conforto, da possibilidade de ser, da possibilidade de ser confortável. E quando tem uma negação, tem uma afirmação. Exatamente, esse seria o meu ponto seguinte, quer dizer, ainda que você não tenha nomeado, para as pessoas mais atentas, ali está. Então, a cisgeneridade e a naturalização da cisgeneridade nas postulações de Colette Chilon, vou deixar assim parecendo para vocês, vou dar essa impressão que é só uma implicância igual a francesa. Vou deixar essa impressão para vocês. Então, assim, de fato, né? E uma coisa que a gente levou para vários congressos, uns recortes da rodada, uma fala sua que reverbera sempre que a gente fala, que você fez, que as pessoas dizem, mas quando você percebeu que era Margot? E aí você fala assim, não, e você? Quando percebeu que você sabe? Porque é isso, né? E o que a Dani fala, e o que eu acho que é a nossa aposta, assim, é uma aposta do singular, né? E uma coisa assim, que também a gente fala de psicanálise, ninguém aqui está oferecendo fórmula para dar certo, sabe? É uma aposta, não tem garantia nenhuma, sabe? Mas precisa se falar, sabe? A gente não coloca a psicanálise aqui vendendo ela, vai para psicanálise, vai fazer terapia, que não há garantias, mas é uma aposta na fala para que o sujeito possa vir, para que tenha a questão do desejo dele e, né, eu só queria ressaltar uma coisa, que eu acho que a gente também tem que prestar atenção nessa questão do suicídio, não se esquecer do recorte de classe. Né? A Diran Castro, que é uma cofundadora da Casa Chama, ela é uma artista, mulher negra, prostituta, e ela vem dando um curso de branquitude pra gente. Então eu vou citar, eu nem sei a fonte, mas assim, com toda licença, mas eu acho que ela me disse o seguinte: numa análise sobre suicídio entre mulheres negras e mulheres brancas, ou seja, as mulheres, recorte de classe das mulheres negras no Brasil, né, muito mais, né, são as mulheres pobres, né, e as mulheres brancas são as privilegiadas. As mulheres negras, elas suicidam porque o marido vai embora de casa e elas não têm como alimentar os filhos. As mulheres brancas, cisgêneras, a maioria se suicidam por dependência química.
Então, eu acho que isso também é uma questão a ser analisada. Outro ponto, né? assim, a respeito desse meu pedido, por exemplo, para esse meu amigo na organização desse primeiro texto que eu comecei a ler, de dados epidemiológicos, né? Por exemplo, toda vez que chega num equipamento de saúde pública, qualquer ocorrência, né, é obrigado a preencher e notificar, portanto, o tipo de ocorrência, né? E assim, existem os dados que são produzidos no Brasil, por exemplo, não existe não existe nada que separe, que coloque aquelas pessoas como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros. Nem como cisgêneros, nem como, entendeu, hétero, nem gay. Vou só complementar, e aí, para encerrar, a questão é que há uma subnotificação, porque eu trabalho em posto de saúde e a gente tem a ficha de notificação de violência. E lá tem isso, tem todos, ele tem gênero, tem sexualidade, tem todo tipo de violência, mas a coisa eu acho que ainda é mais perversa porque tem a notificação e não se notifica. Então o que interessa é essa não notificação, né? Uma ausência do registro. É uma ausência, para deixar anônimo, para deixar no corpo não válido. Essa é a presença do Estado omisso, que é sistêmica, né? Ele é omisso de propósito. Para não para finalizar a respeito das desorganizações da pessoa, né, da pessoa trans, especificamente travesti, quer dizer, assumir uma desorganização que é uma transição, né, de gênero e colocar e impor sobre a pessoa trans a cirurgia de redesignação como o único caminho para livrá-la, inclusive, do preconceito que da sociedade, né, e para entender e para impor sobre ela uma ideia de gênero finalizada, mais uma vez, e atualizada numa genitália, né, é também violento e, sobretudo, é interseccionalmente localizada, uma vez que a fila para esse tipo de cirurgia é de 10 a 20 anos, podendo variar no Brasil, e, sobretudo, assim, eu nunca ouvi falar de vagina sem clitóris, a não ser mulheres que foram violadas, a depender das culturas aí, também não quero ser ocidentalóide, mas enfim, enfim, né? Médicos que entendem uma neovagina como um buraco meramente para receber, seja lá o que se quiser. Então, a desorganização de uma transição de gênero e a imposição como única possibilidade disso apaga, sobretudo, a possibilidade, que para mim é mais interessante ainda, de desestabilizar a cisgeneridade na ideia de genitália. Né? Então, pessoas trans existem, sobretudo, existem pessoas trans, mulheres trans, então mulheres de próstata, né? Homens com ovários e que estão absolutamente muito bem nos corpos que possuem. Gente, queria agora Beijão. cortar o gosto de todo mundo. Mas eu queria pedir para que vocês não vão embora, a gente ver a Lu também. Acho que já pode começar, né? Pode. A gente vira as cadeiras. E paguem bebidas. E paguem bebidas. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer a Dani, agradecer a Margot. Sim. Muito.